sou Maria Clara, sou educadora coordenadora do programa CCBB Educativo. A gente começa agora mais uma edição nossa do Transversalidades, que é um curso dentro do nosso eixo de atuação na relação com a comunidade escolar, especialmente com os educadores e professores. Esse curso, a cada edição tem um convidado trazendo alguma questão que é transversal à arte, à cultura e questões caras à educação. Ao final do encontro, a gente realiza o sorteio de ônibus para o mês seguinte para as instituições públicas. Então, quem for educador de instituição pública, no final do encontro, pode permanecer na sala que a gente vai realizar o sorteio. E aí, a edição de hoje, para a gente, é uma edição muito especial, porque ela está integrando, além de ser só uma edição, não é só uma edição de transversalidade, ela também está integrando a nossa semana da conscientização do autismo, que aqui para o CCBB e para o programa CCBB Educativo é uma semana muito importante, em que a gente está desde segunda-feira e concluindo sábado, realizando uma série de ações para o público autista, sobre como também compartilhando um pouco as questões de como trabalhar com metodologias de educação com o público autista e ações também que são compartilhadas e feitas pelo público, então, por autistas, né? Então, a gente, por exemplo, no sábado encerra a nossa semana com uma roda de conversa em que a gente vai poder ouvir um pouco relatos de diferentes pessoas autistas sobre o cotidiano da vida delas. Então, hoje para a gente é um dia muito especial, porque é um momento que a gente está compartilhando com os professores e com a presença da Adriana, que vai compartilhar um pouco sobre a prática dela com pessoas autistas. E aí, a Adriana, ela é fonoaudióloga pela UFRJ, pós-graduada em Educação Inclusiva pela PUC-Rio, terapeuta do DIR Floor Time, educadora de pais e professores da disciplina positiva, estudiosa e praticante da comunicação não violenta pelo CCA, palestrante apaixonada, e a gente vai sentir isso hoje. Criadora do canal Afetoterapia, 14 anos de atendimento a pessoas com deficiências e famílias. Então, eu tenho só que agradecer a Adriana por aceitar o convite para compartilhar com a gente um pouco da sua prática. Obrigada, Adriana. Agora deixo com a Adriana. Obrigada, Maria Clara, pelo convite, toda a equipe do CCBB. Eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje o Facebook me mostrou que fazem 2 anos que eu também participei de uma roda de conversa aqui. E, então eu estou sempre aqui, eu sempre venho com grupos das minhas crianças e o CCBB me encanta muito, eu me emociono toda hora, mas é isso mesmo, tá? Emoção faz parte da vida, né? Então já estou emocionada no início, imagina como é que a coisa vai fluir. Porque o CCBB é muito importante mesmo nessa caminhada das pessoas com deficiência, porque ele abre as portas para a inclusão, ele abre a porta para a neurodiversidade. Então ele está sempre atento e sempre querendo conhecer maneiras de melhor receber esse público, e isso para mim sempre me comove, porque não é todo mundo que está disposto, né, a fazer grandes mudanças, grandes adaptações para receber todo tipo de pessoas. Então, eu sou muito grata a esse espaço, a esse convite e muito feliz de vocês estarem aqui, porque 6 da tarde, no final de um dia, né, uma quinta-feira, então vocês estão cansados do dia a dia, da labuta do dia inteiro, e estão aqui para a gente conversar, trocar sobre um assunto tão importante e, pelo visto, é tão importante para vocês quanto é para mim. Então, eu fico muito lisonjeada. Obrigada por estarem aqui. E pode passar, querida, por favor. Hoje a gente vai conversar sobre afetoterapia e autismo. Eu vim trazer para vocês um pouco da minha prática clínica e da minha experiência também no âmbito da educação. Como a Maria Clara já me apresentou, eu tenho esse mini currículo aí, e o que mais me emociona por eu me apresentar como uma palestrante apaixonada é que realmente, para mim, o afeto é transversal. A transversalidade do afeto, para mim, é muito marcante, né, na minha prática clínica, na minha convivência com as pessoas com deficiência, que foi o público que eu escolhi trabalhar há quase 15 anos. Então, eu gosto de me apresentar, sou conhecida como fono do afeto,
por título que veio das minhas famílias, então eu fico sempre muito encantada, é o melhor título que eu tenho, de todas as formações que eu fui buscar, de todos os estudos, o meu preferido é o Fono do Afeto. Então, falar de afeto para mim é uma coisa que realmente me emociona, mas além de tudo, é uma coisa que eu sinto que conecta, né? Porque vocês não estariam aqui hoje se vocês também não acreditassem numa abordagem de educação que fosse tão transversal quanto o afeto. E aí, falando de expectativas para a gente começar, eu hoje não vou entrar no que é o autismo, nas características do autismo. Por quê? Porque, primeiro, que a gente pode encontrar isso, graças a Deus, agora bastante na literatura, né? Então, vocês podem recorrer a outros caminhos para buscar isso um pouco mais forte, mais fundo. E, segundo, porque a gente está com um tempo muito curtinho aqui, né? Somos muitos. Então, eu tentei concentrar minha fala para a gente ter início, meio e fim de uma conversa, mais nos aspectos da comunicação das pessoas autistas e mais numa parte mais prática de como a gente pode pensar em potencializar essa comunicação com eles, tá? Para potencializar o desenvolvimento, né? Então, o que eu pensei para hoje? A gente conversar mais ou menos uma horinha, uma hora e pouquinho, estourando. Maria Clara vai me dar ali a sinalização e depois eu vou encerrar minha fala e eu vou abrir para a gente conversar, para perguntas de vocês, falas de vocês, e eu gostaria que vocês viessem conhecer alguns dos meus materiais que eu vou falar um pouquinho durante a palestra, mas que eles estão bem mais aqui práticos para vocês verem e eu poder explicar para vocês também como eu faço uso e como eles me ajudam no dia a dia com as pessoas autistas, tá bom? Então essa é a proposta de hoje. Porque realmente eu estou acostumada a falar para menos pessoas em mais tempo, então hoje eu tentei organizar desse jeito para todo mundo sair daqui com a sensação de alguma coisinha foi plantada aqui, ganhei alguma ferramenta a mais para o meu dia a dia, tá? E vou deixar os contatos para a gente estender esse papo aí, o tanto que vocês precisarem, que eu adoro conversar. Pode passar, por favor, querida. Então, estamos aqui para falar do tema autismo, né, a partir da minha perspectiva. Então, acredito que aqui hoje tenham mais professores, educadores, né, o pessoal realmente da área da educação. Mas tem alguém que é família de pessoa autista aqui? Família. Tem profissional de saúde? Pode ser uma coisa e a outra, né, com certeza. Tem médico? Algum médico aqui hoje? Tem alguém que não se encaixa nessas bolinhas que eu consegui pensar? Acho que está todo mundo aqui de um jeito ou de outro, né? Então, se vocês estão aqui hoje, ainda bem, estão todos se relacionando, convivendo com a pessoa autista de alguma forma, né? Então, vamos pensar que todos nós temos uma responsabilidade sobre essas pessoas. Eu sempre penso que a gente, mesmo que não conheça nenhum, que não conviva com nenhuma pessoa autista, ou de qualquer outro tipo de deficiência ou neurodiversidade, a gente tem que respeitar do mesmo jeito. Mas vamos na linha da conscientização pela informação. Quanto mais a gente souber dessa pessoa, mais a gente consegue se conectar com ela de forma efetiva, né? A relação fica mais justa. Pode passar, Lina. Então, como nós encorajamos uma criança? Hoje o nosso papo vai muito nessa linha. A gente fala em encorajamento, tem uma definição muito bonita de encorajamento, que é a gente criar espaço para a criança, para a pessoa agir com o coração. Acho isso muito bonito. Por quê? Porque criar espaço já é uma coisa muito bonita, né? A gente realmente ser espaço, a gente abrir para a pessoa chegar do jeito que for, já é muito lindo. E para ela agir com o próprio coração é para ela ser ela mesma, né? E é isso que a gente quer conversar aqui hoje, que eu quero propor. Toda característica atípica do autista precisa ser mudada? Precisa ser transformada? Né? A gente conhece todas as características do autista? Né? A gente vai conversar por essa linha hoje. Então, como que a gente encoraja uma criança? A minha provocação é usando a nossa imaginação. Né? Vamos tirar um pouco a responsabilidade dele, o foco nele, no que ele está apresentando. E hoje, toda a nossa conversa vai ser sobre a nossa responsabilidade, a nossa via de comunicação. Como que a gente pode potencializar a nossa maneira de chegar nessa pessoa, nessa criança, nesse adolescente,
para ele responder melhor na interação social. Infelizmente, eu juro que eu botei o vídeo dentro do PowerPoint, mas ele resolveu não rodar. Então a Maria Clara gentilmente vai catar ele para mim. Só antes de começar, é um vídeo em japonês, com legenda em inglês, mas vocês vão entender o vídeo inteiro, eu prometo, tá? Uma criança autista que na escola é pedido que ele desenhe o que está na cabeça dele. E aí todas as crianças começam a desenhar e concluem e ele vai, segue desenhando. E aí, como não para, levam a clínica médica, os pais também ficam preocupados, né? Mostra a preocupação de todo mundo, tem um tom musical assim pra gente sentir que tá todo mundo preocupado, tentando compreendê-lo, né? Só que não chegam nele, não conseguem uma resposta. E aí a professora, a enfermeira, né, que achou que tinha alguma conexão ali entre as folhas, começou a pensar em juntar, eles levaram para um ambiente maior e aí descobriram que era uma baleia. Ele não podia parar tão cedo, era uma baleia enorme o que ele queria desenhar, né? Então, acho muito lindo esse vídeo, é um vídeo de internet, mas ele tem todo mundo lá, tem todo mundo que está aqui lá, e tem a pessoa autista com a criança, né, que ele é pequenininho, com a imaginação dele, do jeito que ela é, e bastou uma pessoa pensar um pouco fora do comum, da caixinha, para chegar no que ele queria fazer, né, no que ele estava pensando, para chegar nele. E imagina a alegria, não mostra, eu já imaginando aqui, inventando um final do vídeo, imagina ele chegando nesse ginásio, né, e vendo a baleia dele toda pronta. Que alegria, né, que delícia ele a sensação de ser compreendido. Ia ser realmente incrível. Pode passar, querida. Então, como e quanto você que está aí, cada um, consegue saber do que a sua criança precisa e sente. Eu geralmente ponho criança porque é meu público maior, tá? Mas se vocês tiverem um jovem autista no convívio, pensem nele também. Se adapta à necessidade dela e ensina a criança a dar o melhor de si? Você, sempre você. Você pode ajudar a criança a lidar com a raiva ou a frustração ao sentir dificuldade de se expressar? Como e quanto você ensina a criança que pode estar tendo dificuldade com uma tarefa a contribuir com o mundo à sua volta de uma maneira mais significativa para ela mesma e para os outros? Como e quanto você está se esticando, se esforçando para fazer diferença na vida dessa criança? Como e quanto você está conseguindo se conectar com essa criança? E aí eu pergunto para vocês, que é o máximo do que a gente vai conversar hoje. Como que você se sente quando você consegue ou não consegue fazer essas coisas? E do que você precisa para isso? Pode passar, querida. E aí a máxima clássica que um monte de gente usa, mas que eu acho fantástica também, é da gente pensar nas máscaras do avião, né? Quando dá algum tilt, as máscaras caem. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente à sua frente. Coloque a sua primeiro e então auxilie quem estiver do seu lado. Isso é clássico, é uma máxima, mas para mim é muito importante, porque realmente a gente não ajuda o outro enquanto a gente não está bem.
Então, seja qual for a reação da criança, a atitude da criança, o comportamento dela, a gente só vai ter uma reação adequada, e é disso que a gente vai falar hoje, se a gente estiver bem. E o bem depende de cada um, o que é o bem e o que vai fazer para ficar bem. A ideia hoje não é trazer ferramentas nesse sentido, mas é vocês provocar alguma sensação em vocês de que eu realmente preciso fazer algo por mim, para estar bem quando eu estiver com essa criança, com esse jovem. Pode passar, por favor. Então, quero que cada um, por isso que eu não vou falar do autismo no geral, eu quero que cada um de vocês pense no autista que você conhece, da sala de aula, de casa, do consultório, né? O autista que trouxe você aqui hoje, que te fez sair de casa, do trabalho e vir para cá, ouvir uma pessoa falar sobre uma alternativa, ferramentas para trabalhar com os autistas. Desafios do comportamento dele atualmente. Eu consegui pensar em alguns, que são os que eu vivo também. Então, grita e chora muito, agride a si mesmo e aos outros, fixações estranhas ou manias, foge ou se esconde, recusa-se a fazer atividade, interrompe a aula. Alguém consegue pensar em mais alguma? Da crise, né? Birra. Não fala é um desafio de comportamento. Só come a mesma coisa. As repetições, muito, né? Muito frequente. Cospe no chão é um desafio de comportamento. Agonia de comunicação, de não conseguir se expressar, né? Sim, o comportamento fica péssimo. Obrigada, amores. Próximo, por favor. E aí eu quero que vocês pensem comigo como que vocês gostariam de encontrar essa pessoa daqui a 25 anos. Se vocês ou encontram na rua, ou ele vem te visitar na sua sala de aula, você ainda leciona, ou bate na sua casa para te visitar, porque você realmente marcou a vida dele e ele veio te visitar. Como você gostaria que essa pessoa tivesse, né? Que características e habilidades de vida em longo prazo, que 25 anos é longo prazo, ele tivesse adquirido? Você queria que essa pessoa estivesse feliz? Que ele estivesse grato por você? Educado, independente, respeitoso, calmo, regulado, né? Ter respostas mais controladas à frustração, à raiva. Conseguem pensar em mais alguma coisa positiva? Porque acredito que todo mundo queira coisa boa, né? Falando. Trabalhando. Que tenha se formado, né? Estudando. Que é Nobel. Eu estou até procurando aqui na mensagem da escola. A Nobel abriu vaga para autista. Para trabalho? Para trabalho. Aqui, e isso é bem importante divulgar sempre. De espectro autista, interação moderada, que é uma das coisas que temos uma maior dificuldade. Sem dúvida. Dificuldade. E que gosta de ler. Que é uma outra dificuldade que nós temos dentro da escola. Fazer com que a criança autista consiga aprender a ler. Sim. Ou ama ler, hiperlexia, e aí lê tudo, né? Principalmente do interesse. Ou não consegue alfabetizar, não tem interesse na leitura escrita, né? Os extremos. Eu também tenho bastante disso. Mas é bom divulgar essa abertura, que é como a gente começou a conversar aqui, né? São lugares que estão finalmente se abrindo para receber esse público e que tem tanto potencial, né? Tem totalmente capacidade de chegar ao ambiente de trabalho. E aí vamos pensar como a gente ajuda nisso, né? Então, pensando nesse rapaz, nessa moça que chegou até a casa de vocês com todas essas características e habilidades de vida, pode passar, querida. Eu quero apresentar para vocês a disciplina positiva hoje. De todas as minhas formações, eu escolhi a disciplina positiva para falar com vocês hoje, para a gente ter uma linha, né, para seguir aqui de pensamento. E por que eu pensei na disciplina positiva? Ele, que é o Alfred Adler, que é um médico, psicólogo austríaco, ele defendia o princípio de que todas as crianças, todas, como todos nós seres humanos, possuem o desejo de se sentirem aceitas e importantes. Todo mundo quer ser aceito e importante. Todos nós.
a gente quer se sentir útil na sociedade, a gente quer fazer parte daquilo, daquele grupo, né? Todos nós, então todas as crianças também. Com isso em mente, buscando esses sentimentos, as crianças vão agindo, se comportando no mundo, inclusive, claro, as crianças com deficiência. Por isso, a importância de sermos excelentes modelos de adultos para elas e garantirmos que elas se sintam bem. Eu botei o modelos grandão para eu lembrar de fazer uma dinamiquinha aqui com vocês. Não precisam nem se levantar. Todo mundo faz assim com a mão, por favor. Agora, junta esse dedo com esse. Polegar com o indicador, né? Cristiano. Agora, todo mundo, por favor, bota a mão no queixo. Assim. No queixo. Esse é o poder do exemplo. Quem conhecia essa dinâmica foi na hora, né? Mas quem ainda não tinha ouvido falar ficou pelo menos na dúvida ou seguiu o que eu fiz, né? Ou me imitou aqui, no visual. É muito poderoso, né? Faz em casa, faz para todo mundo, faz para o marido, para a mulher, faz para a mãe, para o pai, para o filho. Isso é muito legal, porque agora eu já me comunico assim com meu marido, ó. Modelo, tá dando aí, né? Você já fala assim pro outro, ó, modelo. Não precisa nem falar, já fica aqui dito que, ó, policia aí seu comportamento ou cuida da sua fala, porque o outro tá aqui ouvindo e modelando, né? Então, é muito importante e a gente pensar que tudo que a gente faz grita e o que a gente fala sussurra. Então, é muito mais importante e potente que a gente tenha uma postura corporal, de fala, dizendo que acredita nessa criança, que quer o melhor dela e oferecendo ferramentas e recursos para isso, do que falando isso, mas a atitude sendo completamente contrária. E a gente vê isso demais, né? Demais. Tudo quanto é lugar, em todas as relações. Mas hoje a gente está aqui focando no autismo. Pode passar, linda. Outro parceiro do Alfred é o Rudolf Drugs, nunca sei falar o nome dele, mas é esse nome, que é contemporâneo e parceiro mesmo de estudo, e ele fala essa coisa importante. Quando as crianças ajudam nas decisões, elas tendem a ser mais participativas e felizes na vida familiar e escolar. Da mesma forma, ao contribuírem na criação das regras, elas as cumprirão muito mais facilmente do que se estas forem impostas. Tá, Adri, só que, né, meu autista não fala, como é que ele vai participar de uma construção de regra, ou ele é muito pequenininho, ou, enfim, ele tem um comprometimento de motor, né, de agitação motora que não sossega, então como é que eu vou fazer isso? Tudo que a gente pensar, eu não vou dar aqui sugestão para esse caso, que são infinitos e a gente está com tempo curto, mas é para a gente pensar mesmo que tudo que a gente fizer por eles tem que ter essa intenção. Eu tenho que fazer para você se sentir útil e importante nesse ambiente. Então, seja a mínima contribuição que ele vai dar para uma decisão de rotina na sala de aula, ele está se sentindo contribuindo. Mesmo que você tenha que usar apoio físico, mesmo que você tenha que chamar ele 1000 vezes, mesmo que você tenha que direcionar, tem que usar apoio visual, o que você vai usar de recurso, não sei, é o menos importante. O mais importante é que a criança sinta que você está afim que ela participe. Ela realmente sinta essa intenção positiva, tá? Pode passar, querida. E aí, Jane Nelson, que foi a mulher, que bom ela ser uma mulher, que compilou todas as ideias do Alfred Adler e do Rudolf em uma série de livros, que acho que já passam de 20. Eu trouxe alguns para vocês verem, mas além desses aqui, eu estava sem eles. Ainda tem o de adolescentes e o de crianças de 0 a 3. Então, ela organiza a disciplina positiva em livros para públicos específicos. E ela é psicóloga, educadora e autora desses livros todos, né, de palestra. Agora ela criou e a gente faz, como eu fiz, né? Sou educadora de pais e professores por isso. Uma formação em disciplina positiva. E ela começou essa busca porque ela vinha, ela própria, muito insatisfeita com o desempenho dela como mãe. Ela tinha 7 filhos, tem 7 filhos, agora tem 22 bisnetos, 14
22 netos, 14 bisnetos. Agora me parei que estou falando muito rápido, né? Desculpa. Tá. E aí ela começou a se sentir muito insatisfeita com ela mesma. Ela via que tudo que ela tentava não dava certo, todas as tentativas de acalmar a criança eram falhas, porque ela se estressava junto e aí dava tudo errado. Ela falou, gente, tem que ter uma outra forma de eu fazer isso. E foi buscar esses dois autores e compilou nessa teoria pra gente. Então, por isso, como alguns foram criados antes dela pensar na disciplina positiva, outros foram durante o processo de estudo dela e outros depois, ela mesma é um exemplo de que nunca é tarde para começar a pensar e fazer diferente, né? A partir do momento que a gente vê tudo que eu já fiz, geralmente as pessoas encontram a disciplina positiva quando estão assim, gente, mas eu já tentei de tudo e eu não consigo conexão com essa pessoa. Então, esse tentei de tudo, a gente sempre vai ver que ainda tem uma coisinha a mais para tentar. E é essa ferramenta que a disciplina positiva vem oferecendo. Pode passar, querida. A reflexão central da disciplina positiva é: de onde tiramos a ideia absurda? Mudou minha fonte toda, ficou tudo desorganizado, mas tudo bem. De onde tiramos a ideia absurda de que para fazermos uma criança agir melhor, primeiro temos que fazê-la se sentir pior? Todas as linhas baseadas em punição e recompensa, elas fazem a criança se sentir muito mal. Mesmo recompensa. Porque como é um motivador externo, ela não faz por ela mesma. Então, como ela está sempre na busca desse motivador externo, ela nunca está satisfeita com ela mesma, né? E na punição, não preciso nem dizer que realmente deixa a pessoa se sentindo péssima, né? Destruída. Pode passar, querida. Aí os 5 pilares. Ajudar a criança a se sentir conectada. Então, ela sempre deve se sentir fazendo parte. Conexão é isso, né? Estou integrado, estou fazendo parte, estou pertencendo a esse grupo. Encorajar o respeito mútuo sempre. Tem uma coisa que é linda na disciplina positiva, que sempre a gente é lembrada aqui, ó, no modelo, se você quer respeito da criança, respeite a criança. Né? O respeito é mútuo. Você precisa respeitar ela para ser respeitado e vice-versa. Até para conseguir sentir o respeito dela. Porque às vezes a criança até te respeita, mas você está num nível de desrespeito também com ela e consigo que você não consegue nem enxergar, né? E na criança autista isso é muito comum, porque os comportamentos, quando são, né, inadequados, exagerados, repetitivos, deixam a gente muito aflita, apertam os botões dentro da gente mesmo. Efetiva a longo prazo, como a gente vai falar aqui bastante, sempre pensando, quando a gente atua no dia a dia com a criança, pensando lá na frente, o que eu estou ensinando para ela nesse momento aqui, de acalmar uma crise, de apresentar uma ferramenta para ela se adaptar ou responder melhor à atividade, o que eu estou ensinando? O tempo todo com desejo de ensinar habilidades de vida. E habilidades de vida e sociais, porque a cada vez que a gente ensina a criança alguma coisa, né, alguma nova habilidade, a gente está ensinando a ela como se relacionar, porque ela está ganhando um modelo de relação positivo seu. Né? Ela aprendeu com você como fazer. Então, é muito poderoso isso, é muito potente a gente agir com a criança como a gente gostaria que agissem com a gente. Que ela agisse com a gente. E ajudar a criança a descobrir o seu poder pessoal. Eu sei que a palavra empoderamento já entrou no rol das piegas, das cafonas e realmente tem algumas coisas complicadas. Mas empoderar pessoas é uma coisa muito bonita. Né? E empoderar pessoas também não deve ser de fora para dentro. Porque se ela quisesse ficar poderosa para você ou para o outro, não é a mesma coisa dela se sentir poderosa para ela. Então, empoderamento também é uma coisa que deve vir de dentro para fora. Então, é difícil, mas é forte. Uma vez conseguido, e a gente vai ver aqui alguns detalhes, isso é muito mais poderoso do que ficar de fora para dentro, cansando e, né, focando em demanda, em comando. É tão cansativo, tão exaustivo. E quando a gente vai, né, plantando e molhando a plantinha e ela despertando, é muito mais potencializador pra gente. E pra ela, claro. Pode passar, querida. E aí a disciplina positiva, ela fala também que o tempo todo a gente aprende com a criança. Se em algum momento você acha que você já sabe tudo, você não tem que aprender mais nada com criança, com jovem, com quem for, com outro na sua relação,
com quem você conhece no seu dia a dia. Se você acha que você não tem que aprender mais nada, vai ficar muito difícil você realmente se conectar com o outro, né? A ideia é a gente conseguir sempre pensar que, gente, estou encontrando mais alguém na vida. O que eu vou aprender com essa pessoa, com essa relação? E com as pessoas autistas, isso é muito rico, porque realmente você vai ter que aprender como chegar nela, né? Como se comunicar. E aí você vai potencializar a sua capacidade de comunicação. Você vai ampliar seu leque de ferramentas, né? De como chegar no outro de uma maneira muito incrível. E conhecer, e principalmente se abrir para saber como chegar no outro, para ele te mostrar, né? Se abrir para aprender. Então a aprendizagem é nesse sentido. Deixar o outro te ensinar como chegar nele. Isso é muito difícil, porque a gente já tem umas coisas aqui dentro, ó, de como autistas são assim. Então eu vou chegar, vou falar assim, vou fazer isso, né? Então essa coisa do todo autista pra mim, então, é muito complicado. Toda generalização deixa alguém de fora, né? Então vamos pensar, por isso que eu pedi para vocês pensarem no de vocês hoje. E eu também fico pensando aqui nos meus. E aí eu trouxe a história da Carly, eu botei como YouTube, história da Carly Autismo Severo, para vocês buscarem e assistirem o vídeo todo depois. Porque a gente tem um tempo curto aqui, eu vou passar só o iniciozinho e ele tem 9 ou 10 minutos, tá? É a história de Carly, com Y, Autismo Severo. Acha no YouTube rapidinho. Aí pode passar pra mim, linda, eu te aviso até amanhã. You don't know what it feels like to be me. When you can't sit still because your legs feel like they're on fire, or it feels like 100 ants are crawling up your arms. How is it that these powerful words came out of this flailing mind? People look at me and assume I am dumb because I can't talk. Something extraordinary happened to this 14-year-old who was written off as mentally deficient, something that may help unlock the mysteries of a baffling disorder. What do I want? I want to be like every other kid, but I can't because I am Carly. Pode parar, né? Born into A história dela é muito bonita, porque ela realmente, como ela começa a contar aqui pra gente, ela ainda tem comportamentos que ela não controla, né, no próprio corpo, mas tinha muito mais, e aí achavam que ela era mentalmente deficiente por causa disso, né, então, e a tratavam de acordo com essa crença, né, essa perspectiva. E aí um dia, mas não desistiam de tratar, né, ela estava sempre em tratamento e tudo, na escola, e aí um dia ela estava com tanta dor, não lembro se era de dente, que ela escreveu hurt no computador, foi correndo no computador, digitou e saiu para vomitar. Então os terapeutas que estavam lá, não lembro se a mãe, falaram, gente, não foi por acaso, ela está sabendo escrever, ela está sabendo ler. E aí investiram nisso, ela usa a escrita para se comunicar até hoje, porque ela não adquiriu a fala mesmo, né, a linguagem verbal. Ela tem um nível de apraxia tão sério que ela não conseguiu falar ainda. E ela faz 1 milhão de coisas, ela fez eletroestimulação, ela já fez muita coisa para conseguir falar, mas ela não consegue. Então, como cognitivamente ela está funcionante bem, e ela descobriu a escrita como um caminho para uma voz, né? A história dela está em livro também, mas está só em inglês, chama Carly's Voice. O pai dela escreveu com ela. Ela se comunica através da escrita, então a gente sabe muita coisa do que eles sentem e pensam através dessas pessoas que conseguem verbalizar de alguma forma ou escrever o que sentem. E para mim, eles são as melhores e maiores fontes de conhecimento sobre o autismo. Porque, claro, não estou invalidando pesquisa nenhuma, mas a própria pessoa que tem o autismo, né, que está na condição autista, contar pra gente o que sente é muito mais forte do que qualquer livro. Então eu recorro muito a ela, recorro muito a Temple Grandin, apaixonada na Temple Grandin, que já fala, né, que já se expressa verbalmente, eu trouxe ela aqui também, pra gente saber o que eles sentem. Então, como ela falou, tem coisas no meu comportamento que são muito mais fortes que eu não consigo controlar. E aí eu reajo dessa forma. E aí quando você julga que é porque eu não penso, porque eu não sinto, você está me deixando menos do que eu sou, né? Zero potencialização. E isso não motiva ninguém. Pode passar, querida.
Recomendo a história toda, tá? Tá lá no YouTube, acho que são uns 10 minutinhos. E aí eu apresentei ela pra gente introduzir esse pensamento. E é um agradecimento à minha amiga Roberta Caminha, psicóloga do Além do Autismo, que me cedeu esse slide lindo que ela fez. Todo o comportamento que a gente vê, então a birra, a agressão, a desatenção, a agitação, o choro, o grito, o cuspir no chão, tudo que a gente falou hoje, tá lá em cima, tá para fora do mar, né? A gente pensando em termos de associação com o iceberg. E tudo que a gente não vê é o que realmente acontece. Então pode ser alguma questão de saúde, alguma dor, pode ser algum problema sensorial, como a Carly descreve bastante bem, né? E toda criança autista tem algum desconforto sensorial, o contrário não é verdadeiro. Nem toda pessoa com desconforto sensorial é autista, mas todo autista tem. Em maior, menor grau, tipos diferentes, né? Também não vou aprofundar nisso, mas se vocês convivem com eles, percebem que a percepção do mundo por eles é diferente da nossa, em termos cerebrais mesmo, né? E sensoriais. Então pode ter uma questão emocional aí, por que não? Se muitos adultos, gente, bateu o carro, recebeu um não no trabalho, ou na relação pessoal, às vezes reage de uma forma tão descontrolada, tão abrupta, tão impulsiva, como que uma pessoa que às vezes não tem a expressão verbal, não sabe dizer de outra maneira, também não vai mostrar isso no comportamento. Então, todo comportamento a gente vê como comunicação. Em todas as minhas linhas de estudos, a gente pensa assim. E aí, cansaço, enfim, outras dificuldades de comunicação e outros fatores que vocês conseguirem, sono, né, fome, coisas mesmo físicas, podem trazer comportamentos complicados. Pode passar, querida. Então, a ideia, amores, é a gente olhar lá no fundo mesmo, lá embaixo, na ponta do iceberg. Não, a ponta está lá em cima, a gente está vendo. Lá no fundo, o que pode estar acontecendo? A gente se tornar um investigador mesmo desse comportamento, anotar, filmar, olhar, para tentar entender. E essa investigação, quando ela é feita de uma forma afetiva, ela é tão bonita, a criança sente, o jovem sente que você está interessado nele, sabe? Eu tenho essa resposta sempre dos meus pequenos e grandões, de que eles sentem que eu estou interessada genuinamente neles. Eu não estou querendo transformar nada de cara, eu não vim com nada pronto para eles. Cada pessoa, para mim, é única. Cada autista que eu encontro é um só. Mesmo que ele tenha, nossa, ele me lembra tal criança, ele me lembra tal jovem que eu já atendi. Show, ele me lembra, ele tem isso, isso e isso em comum. Mas ele é ele. Eu preciso olhar para ele como ele é. Para ele sentir isso, que eu estou interessada nele. E tudo que eu fizer por ele vai ser para melhorar a qualidade de vida, para deixar ele se sentindo mais importante e aceito, né? Pertencendo ao grupo, entendendo o que está acontecendo. E não que eu estou querendo consertar ele, transformar ele de alguma forma e invalidando qualquer coisa que ele já expresse. Então, por que experimentar essa abordagem no autismo? Né? O que a gente pode pensar? Conhecer os nossos próprios sentimentos e necessidades. E isso sempre gera, ai gente, mas conhecer o nosso próprio? Por quê? Porque sim. Porque quando a gente está com eles, a gente precisa saber se ele tiver uma crise, ele está bem. Mas se ele tiver uma crise ali, eu estou preparado para enfrentar essa crise junto com ele? Eu estou bem para isso? Porque se eu quero ser um modelo, e eu devo ser um modelo positivo, um modelo bom, eu preciso estar regulada. Se eu quero que ele se regule, a gente chama isso também de corregulação. Eu preciso estar regulada, né? Se eu não falo com uma pessoa que está gritando, para de gritar gritando. Não vou gritar aqui para não agredir a orelha de vocês. Eu não falo para de gritar gritando, eu até falo, na verdade. Porque a gente age no impulso, né? Mas não tem nenhum efeito. E pelo contrário, ainda fica um modelo negativo. Né? Por que a disciplina positiva fala em não punição física? Porque bater na criança, além de não ensinar nada, humilhar, magoar e machucar mesmo fisicamente, o modelo que você está dando é descontrole. Eu descontrolei num nível que eu estou te batendo já. Então eu estou descontrolado. E se eu estou ensinando descontrole, eu não estou ajudando a criança. Né? Então, gente, não é fácil não. Não estou falando nada, não estou vendendo nenhuma pílula mágica.
e dizendo que isso é de hoje para amanhã. Vamos continuar falando para de gritar gritando, vamos ficar nervoso quando uma criança tiver, ou um jovem tiver uma coisa na nossa frente, mas vamos pensar a partir de hoje que se a gente cuidar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, a gente se preserva e preserva a criança. Então, por exemplo, se a criança está tendo uma crise, você não está dando conta, porque você não está bem, grita alguém. E se você não tiver alguém, não faz nada muito direcionado, não vai já querendo parar o comportamento, né, batendo, fechando, falando demais no ouvido da criança. Respira e vai mudo, abraça, tira ela do que pode estar trazendo a crise. Não sei, não consigo pensar em todos os casos, mas faz o que você dá conta, nunca nada além. Porque uma coisa que você fizer a mais do que você está podendo naquele momento, você vai trazer mais descontrole. E aí vocês dois estão descontrolados, e aí não tem quem resolva essa situação. Então, somos os adultos, somos quem tem condições de buscar outras ferramentas para ajudar essa criança. Então, vamos tentar esse autocontrole. Então, conhecer o próprio sentimento e necessidade é nesse sentido, da gente saber exatamente o momento que a gente está pronto para estar com a criança ou não. E o que a gente precisa para estar lá. Diferenciar o mau comportamento do comportamento inocente. Lá no livro Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência, vou falar dele depois também para vocês com calma, que eu tive a honra de traduzir com a minha mentora Fernanda ali. Ele é muito lindo, esse livro. Ele conta como a disciplina positiva pode ajudar as pessoas com deficiência em geral, e tem acho que 3, se não me engano, casos de crianças autistas, em forma de casos. Então, tem todo mundo aqui, tem médicos, professores, pais, família, né, vovó, dentro do caso das crianças. E a partir das coisas que as crianças vivem aqui, ela apresenta as ferramentas da disciplina positiva como uma alternativa para chegar nessa criança de uma forma melhor. Então, ali eles falam em comportamento inocente. O que é comportamento inocente? É comportamento de origem na deficiência. Então, você realmente saber distinguir isso não é fácil também. O que é da criança, porque toda criança autista ou jovem autista é uma criança, é um jovem primeiro. Então, ele tem comportamento da pessoa, né? E que são diferentes do comportamento de origem na deficiência. Então, de origem na deficiência é o que a gente chama de inocente, a partir da disciplina positiva. E o mau comportamento é o que a gente chama de origem na pessoa, né? Então, é a pessoa, ou criança, ou jovem, não conseguindo expressar alguma coisa e se comportando mal. E esse mal, como a gente viu, muitas vezes tem uma justificativa. Então, a gente precisa pensar o que é, ao invés de já julgar um mau comportamento, porque isso nem me ajuda a ajudar ele. Toda vez que eu acho que a criança é mal comportada, mal educada, eu já bloqueio em mim a vontade de ajudar. Eu tô mal educada mesmo. Mal comportada, gente. Eu, mimada, todo julgamento também, todo rótulo, não me ajuda a ajudar. Então, para a gente se ajudar a ajudar a pessoa, vamos tentar esquecer esses rótulos de mal educada, mau comportamento, mimado, bagunceiro, agitado. Todos os rótulos a gente põe numa caixinha agora e vamos olhar só para o comportamento, descrever ele e pensar o que pode estar acontecendo com a criança naquele momento. Cuidar da sua via de comunicação, como eu falei, cuidar da gente e das adaptações que a gente precisa fazer. A adaptação não é extinguir um comportamento ou não é resolver o problema da criança. É o contrário. É a gente, a partir do comportamento que existe, pensar em como que a gente pode oferecer ferramentas para a criança se ajudar, resolver o problema, né? Então, numa linha da justiça, né? Tornar justo para a criança, ela ter as ferramentas. Meu óculos, gente, é super justo. Muito obrigada aos criadores dos óculos, das lentes e tudo que faz a gente, depois que a visão vai ficando esquisita, ter o apoio, uma adaptação. Senão eu não leria esse slide aqui hoje, porque realmente embaça para mim. Mas eu tenho minha adaptação, tá justa, resolvi. Então, os óculos para as crianças autistas, muitas vezes são, como a gente vai conversar, adaptações visuais, abaixar para falar, acalmar e controlar o nosso próprio corpo, porque a gente cuida da nossa postura, a gente dá um modelo de postura adequada para a criança, né? Isso que a gente vai conseguir pensar aqui junto. Aprender a enxergar além do diagnóstico sempre, claro, porque, como eu falei, toda criança autista ou jovem autista é, antes de tudo, uma pessoa, um ser humano. E
e acreditar no potencial da criança, independente do estágio de desenvolvimento dela. É muito importante que a gente acredite nessa criança, que ela vai conseguir dar conta das habilidades que a gente vai ensinar. Né? Se a gente já não acredita que ela vai conseguir, o nosso esforço fica diferente, a nossa energia para isso fica diferente. Então, o ideal é que a gente realmente acredite que ela é capaz. O cérebro é tão plástico, né, gente? Tão incrível. A gente está com 90 anos, tem como aprender outra língua. As coisas não param, né? A gente não para de aprender. E a gente sabe tão pouco de cérebro. A gente sabe, na verdade, tão pouco de autismo. Só eles mesmos sabem o quanto eles sentem, o que eles sentem, como eles sentem. Então, não vamos julgar nada, não vamos com um padrão fechado de nada. Vamos abertos a conhecer e trabalhar com eles a partir do que eles trazem. Ajudar as crianças a interagirem socialmente com os adultos e colegas, sempre, porque é uma das coisas da dificuldade do autismo, nessa dificuldade social, em maior ou menor grau, dependendo do caso, mas tem uma dificuldade de relacionar, então vamos ajudar sempre. E lidar com a inevitável frustração que ocorre em nós quando a criança está agindo de forma desafiadora. Todos aqueles comportamentos que a gente foi listando, eu não estou aí no lugar de vocês, mas eu mesma falando já senti aqui. Só de falar o que a criança faz, você já muda a cara, você já sente um negocinho de toda vez isso, ela faz isso mesmo. A sensação é esquisita, é física, né? Porque a gente é humano, a gente sente mesmo, né? E a gente frustra mesmo quando a criança desafia a gente fica chateado quando ela não responde a gente está chamando, a gente ensina uma coisa e ela não aprende, chateia a gente, magoa, frustra, mas nós somos adultos, como eu falei, então vamos cuidar da nossa reação diante dessa nossa frustração, porque ele precisa de ajuda, então ele precisa que a gente se restabeleça e busque outras estratégias, estamos aqui para isso, né? Fortalecer o senso de aceitação e importância da criança sempre. Como eu falei para vocês, é a base da coisa. A criança que sente que aceita importante, ela tem motivação para o que a gente precisar. Pode passar, Linda. Mais um pedacinho, agora a tempo falando. Vai ter que sair, né? É o parte 1, tá? Deve estar em... Autism genetics here. You wouldn't have any... It's a continuum of traits. When does a nerd turn into, Asperger, which is just mild autism? I mean, Einstein and Mozart and Tesla would all be probably diagnosed as autistic spectrum today. And one of the things that really is going to concern me is getting these kids to be the ones that are going to invent the next energy things, that Bill Gates talked about this morning. Okay, now if you want to understand autism animals, and I want to talk to you about different ways of thinking, you have to get away from verbal language. I think in pictures. I don't think in language. Now, the thing about the autistic mind is it attends to details. Okay, this is a test where you have to pick out the big letters or pick out the little letters, and the autistic mind picks out the little letters more quickly. And the thing is, the normal brain ignores the details. Well, if you're building a bridge, details are pretty important because they'll fall down if you ignore the details. And one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract. People are getting away from doing hands-on stuff. I'm really concerned that a lot of the schools have taken out the hands-on classes because art and classes like that, those were the classes where I excelled. Okay, in my work with Cal, I noticed a lot of... É muito lindo. Ela explica muito bem como ela sente, como ela percebe. E aí eu separei esse pedaço. Primeiro que ela fala um pouco o que é o autismo, né? E ninguém é melhor que eles para dizerem o que é. E outra que ela fala de como ela pensa em imagens, né? E a maioria das nossas crianças e jovens autistas são muito visuais. Na verdade, todo ser humano ele é mais visual, né, do modelo, mais visual do que qualquer outra via de chegada de informação, né? O visual realmente grita. Mas, nesses casos das pessoas com autismo, por que o visual também tem essa importância, esse destaque? Porque eles são focados nos detalhes, como ela falou. Se a gente olha uma floresta, a gente costuma olhar a floresta inteira. Ah, uma floresta.
com a imagem da paisagem. Eles vão no foco, vão ali na árvore, na folha, no bichinho, naquele detalhe do que está acontecendo. Então, a dificuldade de processar o todo é muito maior quando você foca no detalhe, né? Então, por isso que esse ouvir dela, como eles funcionam, e quando ela fala pra gente fugir da linguagem verbal. Se tem um desafio que mulher, fonoaudióloga, professora, que nós temos, mas todo ser humano tem, porque a mulher realmente é demais, né? A gente fala pelos cotovelos. É falar menos, falar pouco, né? A gente tem dificuldade. Quando a gente quer falar, a gente fala, né? E na verdade, o que a gente mais precisa pensar é como que a gente pode caprichar nas coisas não verbais, nos gestos, no tom de voz, na musicalidade da voz, enfim, coisas que, no olhar, claro, na qualidade do olhar, na nossa postura, coisas que a gente pode melhorar, pensar para potencializar como a criança processa a gente, como esse jovem entende o que está acontecendo, né? Muitos relatam que eu ia no shopping com a minha mãe pequeno e eu lembro, a minha memória desses passeios eram pernas, só as pernas. Imagina, dificuldade de processar todo o resto, ainda mais no shopping, tem todo o resto para processar. Outros que falam, eu tenho um rapaz autista que ele fala pra mim, Dri, aqui, ele me põe na distância ideal para ele conversar comigo, porque ele fala que se eu estiver um pouco mais perto, eu tô embaçada, eu tô só um nariz, e se eu tô muito longe, ele também começa a ver outras coisas, aí ele não presta atenção no que eu tô falando. Então tem uma distância ideal. Cara, que legal, como é que você vai conseguir pensar nisso se não for ele te dizendo, né, te mostrando? Então, quando dizem, perfeito, a linguagem verbal ou escrita como a Carmen conta pra gente. Se não, a gente tem que se esforçar, tem que se esticar para chegar lá e saber através do comportamento o que ele está querendo dizer, tá? E o comportamento fala. Pode passar, amor. Por que que a gente utiliza brincadeira e apoio visual? Porque é a linguagem deles. É a linguagem universal, né? Qualquer lugar, eu acho assim, qualquer lugar que você tá, não sendo brincadeira óbvio, de mau gosto, de mau tom, uma brincadeira sempre traz leveza, né? Seja em qualquer ambiente. Então, a brincadeira, ela é realmente transversal, universal. E o apoio visual também dá muita chance da compreensão ser maior. Então, como eu coloquei ali, somos aprendizes visuais, principalmente os autistas, então é um bom recurso lançar a mão dos apoios visuais para isso. Imagens tornam permanentes palavras e ideias. Então, por que eu gosto de botar um monte de vídeo, né, a gente tenta dar um colorido no slide, tenta botar uma letra diferente, que o computador resolveu não botar, mas tudo bem, para vocês, porque quanto mais coisas, mais elementos visuais interessantes tiver, mais eu prendo a atenção de vocês. Tá tarde, estão cansados, eu fico aqui, eu não posso super me movimentar, eu tô aqui num espaço restrito, então eu não consigo chamar atenção para vocês com o meu corpo, então tentei caprichar nas imagens para vocês ficarem. E podem ter certeza que amanhã, outro dia que vocês pensarem no que a gente viveu aqui hoje, vão vir as imagens que eu passei para vocês. Então é muito importante que a gente faça esse tipo de associação de informações o máximo que a gente puder para a criança, né? Ajuda a criança a expressar algo, com certeza. Se ela já lança a mão desses recursos visuais para se comunicar, é perfeito, e ela só vai aprender a fazer isso se a gente usar com ela, né? Então é o princípio da comunicação aumentativa, alternativa, é que a gente use e mostre como é, para que ela entenda esse código. Relaxante, porque alivia a tensão da não compreensão. Então, cada vez que eu consigo me expressar, né, ou compreender o que está acontecendo com o apoio visual, eu relaxo. É físico também. Porque é tenso você não entender o que está acontecendo, é tenso você não conseguir se expressar, é físico, né? Então tem esse efeito relaxante nesse sentido, de trazer calma para conseguir se expressar ou para conseguir compreender. Nos ajuda a sermos claros e previsíveis. A rotina na escola, por fotos,
ou o nome, né, quando elas já estão em fase de letramento e tal, ou o nome da atividade ajuda muito. Para mim, ajuda qualquer criança. Aliás, todas as adaptações para autista, para mim, ajuda qualquer criança e jovem, porque ajuda qualquer pessoa, né? É sempre bom ter um que a mais para você entender o que está acontecendo, né? Sempre gostoso, sempre afetivo. Quando você vai num lugar e a pessoa te explica um pouco a mais, você não fala, gente, que pessoa fofa, pessoa querida, dava afim de me ensinar a chegar naquele lugar, nossa, me levou até lá, mostrou, desenhou aqui no mapinha. Gente, a pessoa dava afim que eu chegasse lá, né? Que eu encontrasse o lugar que eu estava procurando. É mais ou menos isso. Quando a pessoa, criança, jovem com autismo, que a gente está ajudando, sente que você está afim, já entendeu onde ela quer chegar e vai ajudar a chegar lá, é esse clima que fica bom. Ajuda as crianças a entenderem situações difíceis, a saberem quais são as suas escolhas, o que irá acontecer, a fazerem as coisas de forma independente também, porque é muito bom que elas façam o máximo que ela puder de forma independente, né? Então, quando tem um apoio visual, é um caminho para conseguir que elas façam. E servem como lembrete, não só a elas, como a nós, do que dizer e o que fazer. Muitas vezes você está perdido com o que fazer com a criança, e quando você tem a rotina, você já estabelece o que fazer, fica lembrança para ela e para você do que fazer. Ou você está sem saber como chegar na criança, como se comunicar com ela, alguma coisa, e você tem o recurso visual para mostrar para ela o que você está querendo. Então, é muito bom esse apoio visual que a gente usa como ferramenta para chegar na pessoa autista. Nossa responsabilidade, já que somos responsáveis pelo estímulo ambiental, pelo que está no entorno da criança, a gente não está dentro dela, mas todo o resto fora, somos nós os responsáveis. A gente precisa pensar que a motivação da criança em agir nesse ambiente também é a nossa responsa. Porque quanto mais interessante a gente for, mais ela vai estar a fim de fazer o que a gente precisa que ela faça, ou a habilidade que a gente queira ensinar, né? Por que a gente lembra da escola do professor mais crica, mais difícil, mais chato, mais pentelho, né? Mais que ficou no nosso pé, e lembra do professor mais fofo, mais querido né? Daquela matéria que realmente você estava afim. Porque aquele professor, gente, inspirador, brilhava o olho falando da matéria, aí você tinha dúvida, ele ia lá te explicar, aí ele sentava do seu lado, ele fazia aula fora, ele trazia vídeos, era o máximo, né? Todas essas coisas mostram para o aluno que você está interessado em ensinar, que você está pensando um monte de outras coisas para oferecer para ele aprender. Então você está se esticando. E se você está se esticando, você está mexendo na motivação dele de agir nesse ambiente. Tá? Podem ter certeza que esse jeito é o de dentro para fora. Pode ir, Lina. E aí, claro, pode apertar mais umzinho. Tem o que a criança vem com ela, né? As coisas inatas, transmitidas geneticamente, inscritas já no cérebro. Tem o que ela vai viver de experiência interpessoal com o outro. Gente, relação é realmente tudo, né? Para aí formar o padrão afetivo mais complexo e diferenciado quando ele for adulto. Lembra que a gente está sempre conversando, pensando em longo prazo? Então, a gente quer aquele adulto maravilhoso chegando na nossa casa, na nossa sala, a gente precisa já pensar na nossa responsabilidade ali, na experiência interpessoal que a gente está oferecendo para ele de mundo, tá? Então, tem a parte dele, tem a parte nossa, e isso junto gera quem ele vai ser. A parte dele, a gente vai pensar em tudo que a gente pode ajudar. Terapia, escolas, adaptações. Mas a nossa parte ali tem que ser cuidada. E dessa é a gente o responsável, né? A gente que pode dar conta de mudar uma coisa ou outra na nossa pegada com a criança, com o jovem, para ele responder melhor. Então é disso que a gente tem que cuidar. E aí a gente garante que ele desenvolva melhor. Pode passar. Ai, sou eu e um queridíssimo para falar que o afeto é o centro da aprendizagem. Tudo que a gente está interessado, tudo que a gente está motivado a aprender, a gente aprende. Então, a gente precisa que os relacionamentos sejam os veículos de criar essa interação de aprendizagem. Que ele queira fazer o que ele tiver que fazer porque você inspirou ele, porque você motivou ele 100%. Então, bora ficar bem interessante para essas pessoas. E
a reciprocidade afetiva concede ao autista encontrar significado e experiência simbólica. Quanto mais experiências, e por isso que eu comecei agradecendo a gente estar aqui, trazer a criança no CCBB, né? Levar a criança num passeio ao ar livre, levar a criança no cinema, levar a criança numa festinha, botar a criança no mundo, está oferecendo para ela outros tipos de relacionamento. Então, com outras pessoas e com os outros ambientes. Então, é nossa responsa também, né? Cuidar que ela tenha essas experiências de mundo também para ir fazendo significado e os símbolos, né? E fala é símbolo, né? A criança chora aqui igual chora no Japão. O que vai fazer ela falar português ou japonês é o meio que ela está. Ela está em contato com o símbolo, né? Então, se a gente quer que ela adquira, entenda esse símbolo e possa reproduzir, a gente precisa apresentar de uma maneira interessante, né? Pode ir, querida. O afeto tem muitos poderes. Eu acho ele super poderoso. Pelos poderes do afeto... entreguei minha idade agora, hein? Uns quase 40, xirra, gente, flashback. Eu botei alguns, que é atenção compartilhada. A gente consegue que a criança compartilhe o interesse com a gente e consegue que ela entre no nosso interesse quando a gente afeta ela. Engajamento, ritmo, intenções, imitar de ações, vocalizações. Tudo que a gente promove de forma afetiva, a gente consegue que a criança se conecte com a gente. Pode passar, linda. Eu não quero deixar de falar nada, por isso que eu tô correndinha nesse fim. Ao longo da infância e da adolescência, o indivíduo desenvolve gradualmente a capacidade de regular os próprios afetos e a autonomia na vida prática. Então, é sempre um equilíbrio. Os pais e profissionais devem manter um delicado equilíbrio entre as intervenções reguladoras necessárias e as ações de promoções de autonomia. Então, como eu falei, nem fazer demais pela criança, nem fazer de menos. Encontrar aquele equilíbrio. Desafio, né? Desafio. Acho que esse é o maior desafio. Mas como eu falei para vocês, se a ideia é empoderar, se a ideia é que a criança se sinta capaz e importante, ela tem que ter os desafios, mas ela tem que ter o suporte. Ela tem que ter poder resolver aquele desafio, senão é injusto, né? Senão não é a gente ajudando ela a resolver problemas, é a gente botando ela numa situação ainda pior, né? Pode ir, Linda. O livro da disciplina positiva, que depois eu mostro para vocês como é, que é muito fofo, ele fala isso. Pode ser muito encorajador pensar em um desafio de comportamento daqueles que a gente pensou aqui juntos, que são desafiadores mesmo, como uma oportunidade para ensinar habilidade social e de vida. Difícil essa parte, hein? Olhar o desafio como uma oportunidade é desafiador para a gente. Que ajudem sua criança ou jovem a crescer como um adulto, contribuinte, capaz e feliz. Mantenha os resultados finais na mente enquanto aproveita o momento com a criança agora. Então, sempre pensar, como a gente falou, no adulto que você quer enquanto está com a criança agora. Isso é muito importante para você, de fato, e não é fácil, vou te falar que eu levei um tempo bom, de virar a chave, em vez de olhar o mau comportamento como, né, bora botar um rótulo aqui, agitado, malcriado, mimado e tal, em vez de olhar ele assim, como algo, um muro, um bloqueador, olhar ele como uma oportunidade de aprendizado. Como é que agora, diante dessa crise aí, como é que eu ensino alguma coisa? A gente tem que estar bem para isso, não tem? Por isso que eu falei o tempo todo que a gente precisa cuidar da gente. Você só consegue ver como uma oportunidade de ensinar alguma coisa, uma criança numa birra, tendo um comportamento daqueles que a gente pensou aqui, se você estiver bem. E aí, se você está bem e aproveita essa oportunidade para ensinar alguma habilidade de vida, que seja como ficar calmo, que seja sendo um modelo de calma nessa hora, já é ensinar alguma coisa. Tá? Então, mínimas coisas que você mudar na sua atitude com a criança, com o jovem que você estiver lidando, vai ser importante para ele. Então, a disciplina positiva nos convida a experimentar lentes novas, botar realmente um outro olhar para aquele comportamento, parar de pensar nele como algo ruim a ser extinguido, e sim, bora aproveitar esse comportamento dele para ensinar alguma coisa, para ele ganhar alguma habilidade, para eu chegar nele, tá? Vai, querida. A parte 2 daquele vídeo
o mundo precisa de todos os tipos de mente da Temple Grandin. É o iniciozinho também, tá? Now the thing is, the world is going to need all of the different kinds, and they just aren't very social, and nobody's working on developing their interest in something like science. And this brings up the whole thing of my science teacher. My science teacher is shown absolutely beautifully in the movie. I was a goofball student when I was in high school. I just didn't care at all about studying until I had Mr. Carlock's science class. He was now Dr. Carlock in the movie, and he got me challenged to figure out an optical illusion world. This brings up the whole thing of you got to show kids interesting stuff. You know, one of the things that I think maybe Ted ought to do is tell all the schools about all the great lectures that are on TED. There's all kinds of great stuff on the internet to get these kids turned on. Because I'm seeing a lot of these geeky, nerdy kids, and the teachers out in the Midwest and other parts of the country, when you get away from these tech areas, they don't know what to do with these kids. And they're not going down the right path. The thing is, you can make a mind to be more of a thinking and cognitive mind, or a mind to be wired to be more social. And what some of the research now is showing on autism is there may be extra wiring back here in that really brilliant mind, and we lose a few social circuits here. It's kind of a trade-off between thinking and social. And then you can get into the point where it's so severe, you're going to have a person that's going to be nonverbal. In the normal human mind, language covers up the visual thinking we share with animals. This is the work of Dr. Viram quanta coisa linda ela falou? Você pode sim concentrar seus esforços em tornar aquela criança, aquela pessoa, um grande pensador, um cognitivo bombante. E você pode concentrar seus esforços em tornar ele com um social bem legal, né? Conseguindo interagir no ambiente de forma positiva e funcional. Mas o que mais tem saído de estudo é que você precisa integrar essas duas coisas. Isso não é separado. Não funciona separado no cérebro, não acontece separado na gente. Então não tem que ser ensinado separado para a criança, não tem que priorizar uma coisa ou outra, uma área ou outra. Tem sim que passar uma cola, e essa cola para mim é o afeto, em todas as áreas da vida. Então se está ensinando alguma coisa que é com foco cognitivo, uma tarefa escolar importante, faz com afeto, faz social, traz um coleguinha, traz o encorajamento, traz o acredito em você, traz o você consegue. Isso é muito lindo, isso é muito potente. E ela fala desse professor dela, o filme dela também é super maravilhoso, recomendo demais. Já está em cartaz, acho que até ia entrar no Netflix, não sei se entrou. Tá aí pra gente assistir, muito maravilhoso. E ela fala da importância desse professor de ciências na vida dela. Ela não tinha a menor motivação para a escola, zero. Ela não seria essa Temple Grandin que ela é, PhD em zootecnia, que ela é, se ele não tivesse despertado nela a motivação pela ciência, do jeito que ele fez, como ele fez. No filme ele é um fofo mesmo. E aí, super motivou ela a querer saber mais, conhecer mais, estudar, e achou o caminho dela. Né? E ela fala, não só nesse como no outro, que ela tem ficado preocupada, que as pessoas não estão oferecendo mais artes manuais, artes de qualquer tipo para as pessoas autistas. Né? E elas estão cada vez menos sem saber como elas vão para o mercado de trabalho. Porque se elas nem descobrem que habilidades elas têm, como é que elas vão saber com o que elas vão trabalhar? E se a gente for pelo caminho do mais do mesmo, né, do senso comum, do protocolo, da caixinha, a gente vai ensinar o que a gente já vem ensinando e não vai chegar nelas. E vai se frustrar, vai frustrar eles. Então, assim, vamos realmente sair daqui com um desejo de pensar diferente nesse sentido. O que eu posso oferecer, acrescentar de elemento afetivo no que eu estou fazendo com essa pessoa, que possa despertar a vontade dela de estar comigo. Pode passar, linda. É um videozinho rápido, onde eles mesmos falam, tem que sair, né? É seu aluno esse. Eles falam para vocês. A maioria deles são TDAH. Dear teacher, I love just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain
to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I rock it in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom and dad ends up doing all of my homework. So here's how you can maybe help. Let me get up and move while I'm moving. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me home, I can do all by myself. Instructions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Nada como, mais uma vez, ouvir deles esse tipo de fala. Eu acho forte, porque é uma coisa que a gente faz bastante, né? No nosso dia a dia, a gente acaba falando coisas, achando que eles não estão prestando atenção e são coisas negativas, ou a gente acaba fazendo eles sentarem numa hora que eles não estão dando conta de sentar, ou, enfim, a gente acaba fazendo alguma coisa que a gente está invalidando o que eles sentem e precisam, né? Então, por isso que o papo foi todo na linha de vamos saber escutar, melhorar a nossa escuta, a nossa observação, para que ela seja mais respeitosa e afetiva, para a gente realmente conseguir focar no que eles realmente precisam e sentem, né? E só quando a gente, isso é muito real, eu tenho sentido bastante isso na minha prática, só quando a gente está cada vez mais conectado com o que a gente sente e precisa, a gente mais sabe o que o outro sente e precisa. E a gente é realmente criado e educado para se desconectar muito da gente mesmo, né? Do que a gente realmente quer e gosta e precisa. Então vamos achar cada um o seu caminho. Eu gosto muito de meditação, dançar passinho dos anos 80. Não julguem-me. Cada um com a sua maluquice para me organizar. Então encontrem e não só para me organizar, mas também para eu ficar feliz, para eu ficar bem, para estar pronta para algum encontro em que eu vá precisar fazer alguma coisa por alguém. Então eu preciso estar bem. Então encontrem vocês um caminho gostoso aí de se regular, de ficar bem, de se amar, para estar bem para o outro. E agora, para terminar, através da relação estabelecida com o médico, terapeuta, escola, a família tem a possibilidade de corrigir padrões emocionais e de conduta disfuncionais da criança e dela própria. Porque também eu falei pouco aqui porque eu quis focar nas crianças e jovens, mas se a gente pensar, também tem relação com os pais deles, né? Eles com os pais deles, a gente com os pais deles, e a gente precisa cuidar disso também. E às vezes muitas coisas que a gente vê são padrões, a gente vê na criança são padrões familiares, mas como que a gente vai ajudar? Como que a gente vai falar com esses pais? Da melhor maneira que a gente conseguir. Por isso que eu fui estudar comunicação não violenta também. Ela dá um monte de ferramenta boa pra gente conversar. De uma forma, né, a não agredir o outro. Porque a gente precisa chegar no coração deles, para eles se motivarem a ajudar o filho, né? Mas se a gente já chegar julgando, acusando e estabelecendo o que ele tem que fazer, a gente desconecta. Então, conexão com essa família também é muito importante, por isso que, para mim, toda abordagem de tratamento ou de ensino, seja ela qual for, não estou julgando nenhuma, estou apresentando as minhas, porque são as que eu escolhi, mas seja ela qual for, tem que ter empatia e disponibilidade afetiva como base. Tem que estar afim de chegar no outro como ele é. Pode passar, por favor, querida. E aí eu vou passar um vídeo, não sei se alguém aqui já me segue no YouTube, talvez já tenha visto esses delícias. É um super querido meu e eu botei: quando eu uso a minha inspiração, eu encorajo essa criança, potencializo ela. E aí eu quero que vocês me acompanhem, chamam para trás. Olha! Ai, caiu. Olha pra trás, ó. Muito figura. Ó. Vermelho.
possibilidade do material. Você vai ser engenheiro? Lindo. Vermelho. Pra trás. Pra trás. Ai, ele tá agora com essa mania de pegar botar pra trás. Pra trás. Ele tem a cadeirinha dele de comer, às vezes ele tá com alguma coisa, daqui a pouco ele bota pra trás. Pra trás. E pra trás. E o triângulo vermelho pra trás. Olha. E o verde pra trás. E o amarelo pra trás. E o amarelo pra trás. O vermelho pra trás. E o verde pra trás. Eu não faço ele bem. O verde pra trás. O azul pra trás. Vermelho pra trás. Pode parar, querida, por favor. Ele realmente era não verbal nessa época e essa foi um dos primeiros sons com significado no contexto e aconteceu ali com os pais e eu na sala, né? E é uma sessão de avaliação no meu consultório e a gente estava observando a criança, né? E na verdade eu já estava tentando ensinar os pais como observar, tentando mostrar para ele como eram blocos de construir, certo? Então ela ficava construindo, mostrando como montar o castelo, chamando a atenção dele de várias formas, e aí ela trouxe elementos como o nome da forma, o nome da cor, ainda falou em inglês, porque ele já gostava super de vídeos no YouTube em inglês. Ela manda um yellow, né, para ver se atrai. Tudo válido, tudo lindo e recursos, né, pra gente chegar na criança. Mas vocês viram que a carinha dele era, tá, vocês estão aí, mas eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo. E aí eu fui, enquanto tava vendo o que tava acontecendo, meu olhar lá na frente, pensando, como é que eu chego no que ele tá fazendo? E eu fiquei falando um pouco pra ela, tá vendo? Ih, ele tá botando pra trás. Aí ela me conta, ele tá com essa mania, agora ele bota tudo pra trás. E tal, eu falei assim, pois é, e tal, eu tô continuando vendo. E aí eu começo a seguir ele. Falei, super do nada, né, da minha criatividade, da minha imaginação. Coloquei elementos afetivos, então eu fiquei triângulo, não sei o que, pra trás. Círculo azul, pra trás. Eu tentei usar a minha voz, a minha fala, para acompanhar o que ele estivesse fazendo de ação. Então eu tentava fazer exatamente junto com a mão dele a esticada na vogal, na minha voz, né? Para ele perceber o que eu consegui depois, que eu queria chegar nele, que eu queria brincar do que ele estava brincando, que eu estava interessada no que ele estava fazendo. E ele vem. E aí, duas coisas muito lindas que eu gosto de comentar desse vídeo. São vários. Ele pode ficar aqui até amanhã falando desse vídeo, que eu sou apaixonada, amo essa família. Um beijão pra eles, de coração, são muito queridos pra mim. Mas tem um monte de coisa gostosa desse vídeo que a gente, né, descobriu juntos, que é o seguinte. Uma eu podia fazer assim, ó. Nanana, nanana. Nanana, nanana. Podia. Eu não precisava falar triângulo, o nome da cor, né? Eu coloquei porque é um elemento a mais para ensinar já alguma coisa cognitivamente. É uma coisa que a mãe ficaria feliz, porque para ela é importante ouvir, né, o nome dos conceitos. Mas para ele, para nossa conexão ali na hora, isso era o menos importante, né? Então foi um a mais, mas o meu foco ali era, eu quero ele com aquela cara que ele olha depois. Aquele brilho no olho me olhando, esperando eu fazer. Porque se eu não fazia, né, eu até falo pra ela, olha, eu não faço, ele vem. E se eu não fazia, ele vinha pra eu fazer. É isso que eu quero, isso é de dentro pra fora. Eu não fiquei, olha pra mim, agora vai que eu vou fazer de novo. Não foi assim. Foi eu parada e ele vai. Né? Ele quase me dizendo, vai. E na hora que eu não faço, é importante também a gente pensar nas pausas, quando a gente oferece, né, uma atividade pra criança. Naquela hora que ele faz um pra trás, próximo, é porque eu dei a chance.
Se eu também ficasse toda hora fazendo, eu talvez não ouvisse ele falar um para trás, né? Então, calmei a ansiedade, né? A faladeira que é em mim, e deixei acontecer o para trás. E foi muito emocionante. E aí a mãe falou assim, tia Adri, então, né? A gente ficou super emocionada, ela entendeu que ele vai chegar na construção do castelo, e ele já chegou, mas que nesse momento era mais importante a conexão, né? Afetiva, era o que a gente estava trabalhando ali. Que ele realmente se interessasse por nós e compartilhar a brincadeira e o interesse dele. E aí ela falou assim, aí eu falei, então, dever de casa, né? Já que ele tá com essa mania, bora aproveitar, faz igual a tia Adri aí em casa e acompanha ele com a fala e tal, no movimento dele. Beleza. Aí ela falou assim na sessão seguinte, tia Adri, muito legal, fiz isso, e aí, só que conhece aqui a mãe, né? Com mania de organização, de limpeza, ele fez comigo igual fez com você, adorou, eu caprichei na entonação de voz, no ritmo e tal, ele fez comigo, e aí, só que aí tava ficando uma bagunça, né? Tudo pra trás. Aí eu comecei, não sei o que, pra frente, não sei o que, pra frente. E aí, ela não sabia se ele ia, mudou tudo, mudou o movimento, é uma ideia dela, né? É uma proposta dela, e enfim, ela tava com a arrumação na cabeça, né? E aí, ele topou, porque eles já estavam tão engajados, tão apaixonados já um pelo outro, pela brincadeira como ele começou, no interesse dele, que ele topou a proposta dela. Então é isso que eu quero que fique no coração de vocês hoje. O afetem, sejam afetados no meu trabalho. Tava demorando o chorinho, gente. É nesse sentido. É muito mais do que carinho, afeto mesmo. É afetar o outro. A gente tá na vida do outro para fazer uma diferença na vida dele. E deixar ele fazer uma diferença também na vida nossa, né? Porque às vezes a gente... eu tenho que fazer diferença na vida dele, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Mas eu não deixo, eu não me abro para que esse outro me ensine também como fazer. Que ele faça realmente diferença na minha vida. E isso para mim é o mais bonito desse trabalho com essas pessoas. Ninguém sabe totalmente delas ainda, nem a ciência. Então vamos ouvir o nosso coração mesmo. O encorajamento é nesse sentido. Vamos conectar pessoa com pessoa. Eu posso não saber exatamente tudo sobre o autismo ainda. Eu posso ainda precisar fazer 1000 formações e mas eu sei chegar na pessoa. Eu me interesso por você. Se isso ficar para a pessoa que você encontrar, que você está interessado em chegar nela, todo o resto se abre. E ela sabe que você está genuinamente buscando ferramentas para chegar nela. Então é isso que eu gostaria que ficasse no coração de vocês hoje. Pode passar, Linda, que eu acho que é só meu contato. Então, eu vou só encerrar essa parte de fala para a gente encerrar a gravação e para a gente começar aqui a abrir para vocês falarem um pouquinho comigo. Não temos super tempo, porque infelizmente nosso tempo é curtinho juntos. Queria ficar o dia todo, mas quero que a gente faça assim, essa troca um pouquinho, que é bem importante para mim. E espero que tudo que eu tenha colocado para vocês da minha experiência faça sentido. E só guardem o que fizer realmente sentido, o que não fizer é isso, não faz mesmo, né? Mas o que fizer sentido para vocês, guarda, usa no dia a dia, me conta lá como é que foi, porque eu adoro saber. E conta comigo para o que mais eu puder ajudar vocês nessa jornada. E obrigada por tudo. Obrigada, amores. Obrigada.